Oi, gente, tudo certinho? Você está aqui no canal Outro Livro. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves, sou escritor, sou professor. Eu ia falar poeta, mas também sou poeta. E aqui no canal Outro Livro a gente tem uma série de playlists, né, de narrativas, de poesia. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre estudos, na playlist Estudos, né, um ensaio que a gente vai comentar aqui com o autor, que é o Fabrício Marques. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Um prazer te receber. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui também. Joia. E a gente vai falar do livro do Fabrício sobre o Paulo Leminski, que é o Aço em Flor, uma poesia de Paulo Leminski. É um livro que está é uma segunda edição, né, Fabrício? Sim. Segunda edição, que saiu agora pela editora da UFMG e editora da Unicamp, em 2024, com 200 páginas. É uma nova edição, revista e aumentada. A gente vai falar um pouquinho disso também, das mudanças. Uhum. Tem um texto de orelha do Rodrigo de Souza Leão e tem um prefácio que se mantém da outra edição, da Maria Esther Maciel. É Uhum. isso. A Isso gente tem mesmo. aqui a primeira edição, depois a gente comenta também. Bacana. Saiu pela Autêntica, né? Isso, Isso. Autêntica. Era o início da editora Autêntica, foi uma das primeiras publicações da editora. Aham, que joia. É, lê rapidinho aqui a mini bio do Fabrício, né? Depois eu deixo com mais detalhes na descrição desse vídeo. O Fabrício Marques é mestre em teoria da literatura, doutor em literatura comparada. Ele estudou o Sebastião Nunes no doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou, entre outros, A Fera em Completude, de poesia, em 2012, Uma Cidade Se Inventa, de reportagem, em 2015, Vander Piroli, Uma Manada de Búfalos Dentro do Peito, uma biografia, de 2018. Organizou Sebastião Nunes, 2008, e Papel Passado, Antologia de Poemas de Libério Neves, 2013. Então dá para ver que o Fabrício circula nos estudos acadêmicos, na produção de ensaios, na produção de poesia e na discussão com poéticas, né, que são interessantes para ele, né? Aí o Vander, o Leminski, o Uhum. Sebastião e por aí vai. Muito bom. E a gente vai falar um pouco do livro do Fabrício, bastante do livro do Fabrício, na verdade, mas também da poesia do Leminski, né, que todos nós sabemos teve uma grande popularização nos últimos 10, 15 anos, a gente pode dizer assim, teve uma grande vendagem do Toda a Poesia, que saiu pela Companhia das Letras, um poeta que está muito presente, né, um poeta que nos deixou lá quando foi? 89, né? 89, aham. Pois é. Foi Ele quando eu morreu no saí de mesmo Curitiba dia. para ir para. Hã? Ele morreu no mesmo dia da Nara Leão, o Leminski, 7 de Ah, junho de uhum. 89. Pois é, eu estava em Curitiba, morei em Curitiba nos anos 80, e eu saí de Curitiba justamente em 89. Então eu Ah, não conhecia o Leminski, ainda que eu já publicasse nos jornais ali de Curitiba em 88, 87, eu já tinha alguma coisa, um aham. piazinho, como dizia lá em Curitiba. E então eu não tive contato pessoal com ele, mas conheci todo mundo que o conheceu, né? Sim. E o Leminski, esse poeta do pensamento brincante, a gente pode dizer, a gente vai falar um pouco disso também. Aham. E aí, Fabrício, queria já começar te perguntando, né, sobre como é que você chegou a essa primeira edição do livro, né? Ou seja, te perguntar como é que você chegou à poesia de Paulo Leminski, no fim das contas. Sim. Olha só, só voltando a ratificar aqui, que é um prazer, né, estar conversando com você, cara, ainda mais falando sobre o Leminski, porque, como você mesmo falou, uma segunda edição, que aconteceu uma coisa curiosa, entre a primeira edição, que foi em 2001, e essa agora, né, 23 anos depois, para ser exato, eu meio que, assim, entre aspas, abandonei o Leminski, né, tinha outras demandas, né, outros interesses, e então, respondendo a sua pergunta, está fazendo 30 anos que eu comecei um mestrado na Faculdade de Letras, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu percebi, assim, na época, né, nesse ano 94, Leminski já era muito popular, mas, assim,
não na academia, né? Ele tinha uma resistência considerável assim dentro do ambiente acadêmico, né? Em faculdades, né? Muitas críticas por esse lado que você mesmo falou dele ser buscar um viés mais popular, né? De procurar assim. Ele mesmo dizia isso, né? Que ele queria comunicar, né? Com a poesia dele, uma coisa mais fácil entre aspas, bem entre aspas. Mas então, pensando nisso, eu falei, eu quero, já que eu vou fazer mestrado, eu quero estudar um autor, né, um poeta que não seja muito estudado na academia. E o quadro naquela altura era esse mesmo. O Leminski tinha, me parece que 3 trabalhos de mestrado sobre ele, que estavam começando também, né? Na época eu não sabia disso. Eu não tinha nenhuma informação, né? Não é como hoje, né? A internet estava também começando no Brasil, né? Não tinha a potência que tem hoje. Então, eu não tinha muita informação, mas é, aí, quando eu propus, né, a minha orientadora aceitou, a Maria Zilda Ferreira Cury, que orientou a dissertação, e, e aí foi bem gratificante, assim, que a minha intenção... Aí, Ricardo, eu até falo assim, eu sou muito mais um jornalista e menos um ensaísta, sabe? Acho que eu acabo priorizando mais essa veia jornalística nas coisas que eu faço, assim, né, mesmo no ensaio, você vê que tem uma busca assim, de pesquisa, de informação, que tem também no pesquisador, né, Uhum, acadêmico, né, mas eu acabo isso, para mim, pelo menos, sobressaindo, assim, né, sem demérito nem para o jornalismo, nem para a literatura. Mas, de qualquer modo, em 96 eu apresentei, né, a dissertação, e foi curioso, até isso que eu queria destacar aqui, porque era da minha banca Maria Esther Maciel e uma professora decana, que era muito respeitada, Maria Luísa Ramos, carinhosamente chamada de Marilu, era uma professora muito respeitada, e, e aconteceu uma coisa curiosa, eu tinha participado de um concurso de poesia, né, na hora da defesa, isso foi lembrado. É, ela, ela foi do júri, a Maria Luísa Ramos, que era uma das minhas, né, fazia parte da minha banca. E, e aí eu tinha ganhado menção honrosa, era o prêmio Cidade de Belo Horizonte. Isso era em 94. Eu tinha 29 anos nessa época. E aí ela começou falando assim, para mim, nem precisava ter essa defesa, porque pela poesia do Fabrício, que eu conheci sendo jurado, ele já é um mestre. Ela falou assim, eu fiquei todo inchado, né? Só que na sequência, cara, ela soprou primeiro e mordeu depois, que na sequência ela destruiu o meu trabalho, assim, e na época eu não entendi, mas depois que eu fui entender, na sequência, Marister elogiou muito, ficou equilibrado, né? No final foi aprovado a dissertação, mas depois eu fui entender essa mecânica que havia realmente essa questão mais ideológica, sabe? Era uma questão assim, ela fazia parte, né, a Marilu, dessa corrente que via o Leminski mais criticamente, né, que não aceitava a poesia dele, né? Eu estou falando disso há 30 anos atrás, né? E criticava mais esse lado fácil e tal, né? É, a crítica via desse jeito. Mas no dia assim, da defesa eu levei um susto, sabe? Eu falei, nossa, mãe, o que aconteceu? Mas aí deu tudo certo. E aí passaram-se 5 anos e teve uma lei de incentivo aqui. Eu achei assim, quero publicar esse trabalho. E aí eu ganhei uma verba e fui a Curitiba, fiz uma pesquisa e criei um novo capítulo que não tinha na dissertação. Revisitei a dissertação, né? Coloquei numa linguagem também mais assim acessível, né? Para um leitorado maior. Aí o livro saiu em 2001, né? É essa edição que saiu pela Autêntica. Aí agora, né, passado esse tempo todo, né, o Leminski estava fazendo 80 anos do nascimento, né, do poeta. Aí eu vi uma oportunidade para relançar o livro, porque quando ele saiu com muitas gralhas, sabe? Assim, alguns erros de revisão. E nesse período eu escrevi alguns textos sobre o Leminski que eu achei que tinham, eram consequentes para colocar no livro, e foi o que aconteceu. Aí eu propus para o UFMG, a editora, né, eles aprovaram, desde que fosse uma coedição. Aí
eles apresentaram para a Unicamp também aprovou, né? E aí saiu nessa coedição que você mencionou, né? Da Unicamp com a UFMG, que me deixou muito satisfeito, porque foi uma edição muito bem feita, né? Eu consegui corrigir os erros que me incomodavam e, e consegui acrescentar, né, novos textos. E é quase, apesar de ser uma segunda edição, é quase que um novo livro, porque ele saiu assim, muito, apesar de manter a estrutura, né, do livro original, ele está bem diferente assim. Então, essa é a trajetória do livro, né? Assim, Uhum. editorialmente falando. Sim, sim. E como que você chegou na poesia mesmo do Leminski? Você era um poeta ali nos anos 80? Como é que funcionava isso para Isso. você? Você acompanhou assim nos lançamentos mesmo, naquele Então, período? Sim. eu também não conheci o Leminski pessoalmente como você, e, e assim, o meu poeta nessa época assim preferido, como é até hoje, era o Drummond, né? O Armando Freitas Filho fala assim, tem um verso que é Drummond é Deus, né? Então isso Uhum, não se alterou para mim desde aquela época. E o Drummond morreu em 87, eu lembro que me deixou bem baqueado. E 2 anos depois, tem a morte do Leminski. E o uhum, Leminski, a primeira vez que eu li mesmo de verdade os poemas dele, eu não acompanhei os lançamentos, assim, eu estava meio alheio aos lançamentos de Caprichos e Relatos, em 83. Nessa época eu não era muito ligado em poesia ainda, estava começando a me interessar, assim. Mas uhum, aí, quando o Leminski surge para valer, eu lembro que saiu no antigo Caderno Mais da Folha de São Paulo, né? Tinha Ilustrado e o Mais, que hoje se chama Ilustríssimo, né? Que seria uma variação desse caderno. E o Mais publicou uma seleção de poemas que iam entrar no La Vie en Close, que é um livro de certo. 91. Uhum, Então, nem foi na morte do Leminski que eu prestei atenção na poesia dele, foi mais quando saiu o lançamento de La Vie en Close, né, que é de 91, aí que eu vi esses poemas no Mais, aí bateu forte, sabe? Nossa, gostei muito dos poemas que foram publicados ali, e aí que eu comecei a prestar atenção, a correr atrás, né? Comprei o Caprichos e Relatos, comprei tudo que eu podia, ser um poeta que eu gostei muito. E nessa época eu já estava começando a me interessar por poesia em geral, né? Tanto dos antigos, quanto dos contemporâneos. Assim, é uma coisa que eu sempre procurei, Ricardo, ter em mente, assim, fazer esse, como o Paulo dizia, né? Um paideuma, né? Procurar as referências universais, mas ao mesmo tempo ficar ligado nos meus contemporâneos, né? Eu, uhum, antes de morar em Juiz de Fora, desculpe, em Belo Horizonte, eu morei em Juiz de Fora. E lá eu fiquei amigo por correspondência. Olha que curioso, eu nunca encontrei com o Edmilson de Almeida Pereira, o Yaci Anderson Freitas e o Fernando Fiorese Furtado. Eles eram poetas, publicavam livros, eles me mandavam pelo correio, e eu tinha um livro artesanal que eu mandei para eles, então a gente se comunicava por cartas, morando na mesma cidade, né? Mas eu estava interessado. Aí eu comecei a publicar, né? Eu publiquei muito em colunas de jornais, né, que tinha naquela época, muitas colunas de jornais. Mas era uma poesia, eu estava começando a escrever também, né, uma coisa bem incipiente, assim. Mas voltando ao Leminski, tem uma coisa curiosa que a Ana Elisa Ribeiro, acho que você entrevistou aqui, e ela sim. contou uma história divertida que ela foi falar para um grupo de jovens é, sobre literatura e poesia. Aí, quando ela chegou assim, um deles comentou com ela assim, né, diante de todo mundo, falou: eu achava que todo poeta fosse morto, eu não sabia que tinha poeta vivo, sabe? E, e o Leminski eu vejo muito assim, o Leminski me dá essa ideia assim de um poeta vivo, sabe? Que mesmo hoje você podia encontrar num bar, numa esquina, né? É um poeta diferente. Aqui em Minas tem muita tradição do Barnabé, né? Não sei como que vocês falam aí em Curitiba, mas é o funcionário público, né? Que começa lá atrás com Ciro dos Anjos, o próprio Drummond, e eles utilizavam o tempo fora do trabalho para fazer poesia e tudo, né? Uhum, E o Leminski é essa ideia do poeta de 24 horas, né? Mesmo quando ele trabalhou como publicitário, né, ele estava o tempo todo pensando em poesia, né? É uma categoria diferente assim das pessoas raras, né, que podem
é dispor de todo o seu tempo para só pensar em arte, né? Só pensar em poesia, em linguagem, né? Podem e que, acho que mais que podem, que arriscam todo o seu tempo nisso, né? Sim, Porque também tem esse projeto, né, de vida, assim, que é um pouco suicidário também, não deixa de ser, né? De negação completa da vida social, da vida cívica, né? sim. E, Desses aspectos, né? e hoje ainda mais, né? Acho que o mundo caminhou, né? Tem essa discussão agora do G20, né? A questão da crise climática, a questão do neoliberalismo, quer dizer, são questões, globalização, multilateralismo, questões que estão muito presentes, né? Não são de agora, né? Mas que estão muito fortes e fazer poesia, né? Nesse tempo é cada vez mais, sem deixar de ser um clichê, né? Mas é resistência, né? Quer dizer, é você resistir é aquela ideia que tem num dos capítulos do livro, né, da poesia como rebelde a virar mercadoria, né, que era uma ideia Uhum. que não é do Leminski, né, mas que ele defendia, gostava de discutir esse tema, né? Sim, sim, sim. Só um breve parênteses aí, a minha experiência pessoal com o Leminski é um pouco de resistência ao Leminski, porque eu cresci numa Curitiba em que o Leminski era tudo, nos anos 80, e aí pintou aquela coisa da angústia da influência, de você ter de se livrar o máximo possível de ficar parecido com o Leminski, porque todos os curitibanos que eu conhecia naquele momento escreviam à la Leminski, então Ah, se estiverem me ouvindo, vão brigar comigo agora, mas é um pouco isso, assim. Então, a eu imagino. minha produção poética, até porque eu não era paranaense, não era curitibano, tal, sempre foi um pouco de me distanciar um pouco da poética do Leminski, mas eu sempre o acompanhei. Claro, eu tenho, por exemplo, não exatamente a poesia, mas tenho o Catatal como um dos grandes livros que eu li na minha existência, assim. É um livro para mim muito importante. Mas na poesia eu sempre procurei me distanciar um pouco. É interessante isso. O Ricardo, o que Talvez você fala é método. interessante, mas se você pensar bem, essa influência do Leminski não ficou circunscrita a Curitiba, né? Teve um Aham, momento que foi uma coisa avassaladora, assim, no Brasil todo, você tinha vários epígonos, né, do Leminski, porque é isso, alguns dos poemas, algumas das vertentes da poética dele, eu hesito em usar essa expressão, né, de ser fácil, mas que dá aquela impressão assim, eu também posso fazer isso, né? Aquela make yourself, né? Assim, faça você mesmo. E parece que é fato, mas dentro dessa simplicidade tem por trás uma coisa muito complexa, né? Quer dizer, um diálogo com a tradição ali muito intenso, né? Assim, não é para chegar nesse simples, né? Não é qualquer um que chega, né? Se a gente for para a música popular brasileira, né? Você vê Nelson Cavaquinho, Cartola, eles também cultivam essa simplicidade. Claro que eu estou dando um exemplo sem falar que é parecido, né? Mas só no sentido de que também é fácil, né? Assim, mas que assim vai fazer, né? É muito difícil. claro. Eu já tentei fazer letra de música, é uma experiência é muito difícil, né? Porque ela faz parte de uma coisa maior, que é a música, né? Você tem que estar em diálogo, tem que casar com a melodia, é muito diferente de fazer um poema. E então assim, o Leminski ele realmente tem essa, vamos dizer, essa influência perversa, né? Vamos chamar assim, que eu acho que ele tinha consciência disso, sabe? Quando o Leminski ele era muito assim sedutor, tanto a figura pública dele quanto a poesia dele, né? Porque e é o que você fala, eu não tive assim, na verdade, como leitor da poesia dele, eu olhava e falava, esse poema aqui, né, não está no mesmo nível de outros que eu gosto muito, sabe? Eu tinha esse Aham, discernimento. Aí eu pensava, por que o Leminski fez isso, né? Mas e quando você começa a estudar a parte ensaística dele, né, que ele estava o tempo todo também refletindo sobre a poesia dele, não só nos poemas, como nos ensaios, você vê que é uma coisa muito consciente. Ele dá muita entrevista falando sobre isso, né, que a relação dele com os concretos, né, que ele e a própria você citou o catatal, né? Eu acho que quando ele faz o catatal,
ele deve ter pensado assim, agora eu tenho minha carta de alforria, né? Com esse livro eu posso ousar, arriscar, né? Posso ousar, posso fazer poemas, buscar um público maior, né? Para poesia, Uhum, uhum, posso, enfim, posso investigar várias formas poéticas, porque assim eu já provei, né, que eu posso fazer uma coisa mais sofisticada, né? Mais ilegível, né, que seria o Catatal. uhum, Então, uhum. tanto que agora um dos textos novos que eu incluí no livro, eu coloquei assim como se o Leminski tivesse a trajetória dele tivesse duas fases, né? Uma que vai, né, do início da trajetória dele até mais ou menos 82, que é quando ele faz o Catatal e os primeiros livros que saem artesanais, né? E a segunda fase eu coloco começando com o Caprichos e Relaxos, de 83, com os livros que ele começa a fazer de tradução, de biografia, de ensaios, né? Toda a produção dele. E durante 6 anos ele faz uma produção tão intensa que ele publica 18 livros entre 83 e 89, quando ele morre, sai uma média de 3 livros por ano, né? Então ele tinha essa coisa que ele mesmo dizia da mística imigrante do trabalho, né? Quer dizer, você vê que ele estava sempre trabalhando, né? Levando a sério, e ao mesmo tempo 2 da manhã você ia num bar em Curitiba, né? E o Lemis estava lá. Um amigo me contou agora, o Marcos Bacamacho, que é um professor aqui aposentado da Faculdade de Letras, que ele teve em Curitiba, eu não lembro, acho que foi em 88, que 2 da manhã ele foi para o congresso aí, 2 da manhã ele encontrou o Leminski num bar, era 85, que era a época do Sarney, tinha os fiscais do Uhum. Sarney. Aí ele começou a tomar uísque, cerveja com o Leminski, chegou um momento que acabou a bebida. E o Leminski falou assim: esse bar está autuado, né, por causa dos fiscais do Sarney, acabou o produto aqui, não tem mais, acabou o uísque, vão ser autuados, não sei o quê. Né? Como fiscal do Sarney, eu demito, né, esse bar, alguma coisa assim. Mas então tinha esses dois lados, né, que, que dele ter esse rigor, né, com o trabalho, essa disciplina, essa vontade de trabalhar, e ao mesmo tempo ter esse lado mais despojado, né, mais de desbunde, né, falando uma linguagem dos anos 70, Sim. e de não estar muito preocupado com nada. Então, ele tinha esses dois personagens dentro dele, né? Não é que cada um fosse uma coisa, era uma coisa só, né, que tinha esses lados, né, vamos dizer assim. Sim, sim, fica muito evidente no seu livro, né, como você pensa essas conciliações, essas coexistências do acaso do rigor, dessas Ah, várias dimensões aí que você mencionou. Muito do que o Fabrício falou começa a ser discutido aqui nos anseios. Eu tenho essa edição velhinha já, olha, essa é a depois ela primeira. ganhou um segundo Sim. volume, depois foi tudo, né, juntado ali. Aham. Mas, Fabrício, eu queria te perguntar do livro, né, do Aço em Flor. Uhum. É, você incluiu essa apresentação, de certo modo, né? Porque o seu livro, só para vocês conhecerem um pouco, né? Vou fazer um resuminho breve aqui do Aço em Flor, né? Primeiro, tem um panorama bem amplo da produção e da vida do Leminski, que isso é um material novo, né? Que não tinha na primeira edição. Depois tem uma série de relações da poesia do Leminski com outros poetas e outras poéticas. Sim. O Fabrício trabalha lá com Bachot, Torquato Neto, Augusto de Campos, a semiótica, a tropicália, o concretismo, a publicidade, que é algo que entrou agora, né? A relação com Aham. Augusto de Campos também. Sim. Depois a gente tem um outro segmento, assim, que você falou que é mais jornalista, tal, balela um pouco, porque você entra muito na teoria Aham. e de uma forma muito densa ali, manipulando muita coisa, quando você vai discutir aqueles capítulos do acaso e do rigor, né? Então, Sim. eu acho que ali é uma tensão muito densa a poesia do Leminski e muito pessoal sua, inclusive, mesmo que manipulando toda essa teoria. Aham. No final, o Fabrício trabalha o poema Aço em Flor, que dá título ao livro, Uhum. e o Fabrício lê esse poema como uma espécie de poética do Leminski. Eu te perguntaria assim, por que incluir essa apresentação? Claro que faz sentido, mas eu quero te ouvir também. Faz sentido total incluir depois, porque é uma coisa
uma edição já que olha retrospectivamente para a primeira edição lá, então muita coisa aconteceu depois do Aço em Flor original ali, né? Uhum. E como é que você pensou essa organização? Claro, não precisa defender a tua dissertação de novo aqui, mas como é que você pensou essa organização desses paralelos com outras poéticas, depois o Acaso e o Rigor, e depois o poema Aço em Flor? Então, primeiro falar do que mudou no livro e depois pensar um pouco essa estrutura dele, se você pudesse fazer isso para a gente. Sim, na verdade, esse capítulo inicial, até fazendo só uma revisão, ele passou a existir, ele não existiu na dissertação, mas ele existiu quando eu tive, ele foi aprovado um projeto na prefeitura de Belo Horizonte para fazer, publicar o livro. Então, eu criei Uhum, um novo capítulo, né, que é esse primeiro capítulo, que é meio uma apresentação, né, da pluralidade de mundos possíveis, algo assim. E aí depois, na segunda edição agora, que eu incluí a parte que se chama Aventura Radical de Paulo Leminski, né? uhum, Mas isso não existia, nenhuma das duas existia por ocasião da dissertação. Então, pensando na dissertação, eu, ah, eu, sim, verdade. eu parto, então não existia essa parte. Na dissertação, eu quis trabalhar justamente essa ideia das várias, eu chamo de convergências, né? Do Leminski, convergência com a Tropicália, a convergência com o Haikai e o Bachô, né, a convergência com a poesia concreta. Depois porque assim, eu senti que estava meio manco, porque para cada para cada tipo de poesia, né, cada gênero ou visão de mundo de poesia, eu tinha um personagem correspondente, né? Na Tropicália tinha Torquato Neto, no Haikai tinha um Bachô, e na poesia concreta não tinha ninguém. Então, depois que eu senti a necessidade de incluir o Augusto de Campos, né, para meio que amarrar. E na publicidade, na verdade, talvez eu poderia ter até trabalhado o Sebastião Nunes para ser um Uhum, uhum, contraponto, né? Mas eles são muito diferentes. Esses três nomes, né? O Torquato, o Augusto de Campos e o Bachô, eles realmente têm muito a ver com o Leminski, né? E na publicidade eu não achei um nome, assim, pelo menos quando eu fiz, né, que pudesse assim aproximar mais. O Sebastião Nunes seria como contraponto. Mas então, eu acho que a grande questão que eu defini na época, que se manteve atual, é de pensar que esses diálogos do Leminski, na verdade, eles existiam, eles coexistiam, né? Não é? Às vezes um era mais evidente do que o outro, mas eles estavam o tempo todo ali, essas referências do Leminski. É claro que a gente podia citar o diálogo dele com a poesia modernista também, né? Com o simbolismo, né? Enfim, mas ele fez a biografia do Cruz e Souza, por exemplo, né? Mas assim, de qualquer modo, eu acho, eu quis fazer assim, um ponto de partida para falar do Leminski, porque uhum, naquela época a gente precisa lembrar, não tinha nenhum trabalho aprofundado ainda, né? Então eu não tinha pretensão assim, vou fazer o trabalho, né, que vai ser, né, assim, a referência total. Eu queria realmente mesmo, sem pretensão nenhuma, assim, quero propor essa visão aqui sobre a poesia do Leminski para poder discutir, né, se ela é válida, se não é, se pode acrescentar outras coisas. E realmente, Ricardo, uma coisa que me impressionou muito agora, voltando ao livro, foi que eu fui pesquisar no site da CAPES. Você já tinha, assim, até o ano passado, você tinha 130 trabalhos estrito sensu, né, entre mestrado e doutorado, não só sobre a poesia, é claro, né, mas sobre a prosa do Leminski, sobre as traduções. Quer dizer, eu acho que a própria persona dele, né, permitiu, assim, ele é diferente de alguém que é só poeta, né, e que você vai lá, ou só prosador. Então ele tem essas várias faces. Então tem muitos estudos assim. E hoje, esse ano mesmo, saiu aqui em Belo Horizonte uma tese que virou livro agora, do Rafael Fava Belúzio, que é muito boa, uma tese excelente, que virou um livro chamado Quatro Cliques em Paulo Leminski, que saiu uhum. pela editora,
o FPR, né, aí de Curitiba, né, da Federal do Uhum, Paraná. Acho uhum, que é a primeira vez que ela publica um livro sobre o Leminski. É um livro até que eu uhum. recomendo. Eu escrevi uma resenha sobre ele, porque ele mostra aspectos assim importantes da poesia do Leminski que ainda não haviam sido discutidos, né? Então, hoje você tem assim, tem aquele livro que foi organizado pelo André Dick e o Fabiano Calisto, né, que saiu no início dos anos 2010, acho que é Esse isso, aqui, né? isso, que é ótimo, a linha que nunca termina. Inclusive, o meu ensaio sobre publicidade, né, eu tirei desse livro aí, ele está nesse livro, que tem artigos excelentes, assim, eu gosto muito desse livro. Tem um livro do Marcelo, que o Marcelo Sandman organizou, você deve ter, Aham. talvez aí. Enfim, hoje, Esse, né? exatamente, é um livro muito bom também. Então, hoje, assim, quem se dispor a estudar o Leminski já tem um material muito grande, né, como ponto de partida, assim. Acho que é isso. É um poeta assim e eu acho até, eu vejo nas suas postagens, você discute muito, um dia você citou o Bourdieu, né, as regras da arte, essa coisa, a cena literária. Então a gente sabe que tem muito isso. Eu acho que o fato do Leminski ficar muito popular despertou muita inveja também, sabe? Despertou muito sentimento negativo, assim. E nessa geração do Leminski, eu até cito isso no primeiro capítulo, é uma geração de ouro, assim, né? Porque você tem, eu nem citei, mas nasceu na mesma época o Antônio Cícero, né? Acho que é de Aham. 45, que morreu recentemente. Mas você tem o Duda Machado, que é de 44, o Torquato Neto, acho que é de 44 também. O próprio Cacaso, que não é de outra linha, né? Outra vertente poética, mas é dessa época. Então, assim, essa geração do pós-guerra, que eu acho que em várias áreas do Brasil ela deu nomes muito fortes, né? No jornalismo você vê o Humberto Werneck, né? É de 45 e no jornalismo, né? Então você tem uma geração assim, de jornalista, de prosador, né? De poetas, de artistas em geral, né? Dessa época do pós-guerra que foi muito forte e que eles vão chegar à idade adulta, né, coincidindo com a ditadura, né? Quando eles Uhum, começam uhum. a criar, né? Você vê o Leminski está envolvido com o Catatal, o Caetano e o Gil, né? Estão envolvidos com os primeiros discos deles, né? O Milton Nascimento também. Então, assim, eu considero uma época de ouro assim da poesia, da literatura, da arte brasileira em geral, esse período, né? Não, eu imagino que a Ana Cristina César também seja mais ou menos desse período aí também, né? Não, ela é um pouco depois, ela é de Um pouco 50, mais jovem, né? mais jovem, mas é outro nome importante. Sim, Aí você sim. tem uma geração anterior, que é o Armando Freitas Filho, que já é de 38, 37, né? O Sebastião Uchoa Leite, né? O próprio Sebastião Nunes, todos esses são do final dos anos 30, Uhum. né? Então, essa é uma geração realmente assim, muito importante, né? E todos eles hoje, você vê, recentemente aquela coleção Círculo de Poemas lançou, esse ano, né, lançou a Poesia Reunida do Duda Machado, né? Então, assim, vamos dizer assim, falando academicamente, né, essa sobrevida, né, desses Uhum. autores, Uhum. ela está em pleno vapor, assim. Pois é, esses são esses nomes que também se popularizam muito, né? E claro, as paixões se acirram nessa hora, né? É, Aham, tem uma professora com quem a gente já conversou aqui, que eu trabalho com literatura africana também, né? E aham, a moçambicana, principalmente. E lá o grande nome é Mia Couto, né? E sim, tem uma professora que estuda a literatura moçambicana, Fátima Mendonça, e o artigo central dela sobre essa questão é Mia Couto, o mal amado. E aí ela faz uma leitura do Mia Couto pensando assim, ele é muito amado fora de Moçambique e mal amado dentro de Moçambique por motivos semelhantes. Os de aham, fora de Moçambique veem nele um tradutor da realidade moçambicana
e os de dentro de Moçambique veem nele um falseador dessa realidade, um cara que foi para o lado do exotismo, Aham. né, um branco falando de uma realidade que é essencialmente negra e coisas desse tipo. Sim. Então, acho que com Leminski acontece um pouco isso. Leminski, o mal amado, que é amado, mas é mal amado também ao mesmo tempo. Então, eu fiz Mas você essa sabe, associação aqui. eu acho que você tem razão, concordo com você. Mas, o Ricardo, eu acho que o grande teste assim, para um poeta é quando ele começa a ser traduzido, né, e em outros países, outras culturas, ele também tem uma recepção, né? Então, você vê o Leminski, na Argentina, ele já foi traduzido, né, em outros países de língua hispânica e países de língua inglesa, né? E ele tem tido uma boa recepção. Então, Uhum, eu acho que é isso, né? É como eu frisei no início. Evidentemente, tem o lado que ele mesmo reconhecia, né? Que ele fazia poesia em larga escala, né? Uma produção quase que industrial, naturalmente, nem todos iam ter o mesmo nível, né? Dos poemas. Mas, de qualquer modo, né? Os poemas que são destaque na produção dele são de altíssimo nível, né? Eles são assim, reverenciados, são discutidos. Tem eu me lembrei aqui, tem uma parte que eu incluí agora na parte do acaso, um trechinho, um parágrafo que eu pesquisei, eu descobri nessa segunda edição, que quando o Leminski estava tendo uma homenagem promovida pela Folha de São Paulo, pelos 20 anos de carreira do Gilberto Gil. Aí, aham, na matéria do jornal, eles narram lá que o Leminski chegou, ele falou: Gil, eu acabei de fazer um poema aqui. Aí o Gil falou: fale, fale, querido. Aí ele falou: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Hoje, esse poema é colocado do lado do facilitário, né? Isso aí parece um clichê, né? Uma frase feita e tal. Tem essa coisa quase que um aforismo, né? aham, Uma frase de para-choque de caminhão, uma coisa assim. Mas o Gil, na hora, falou assim: não, isso aí Adorei, Leminski, isso aí é para você transcender você ultrapassar a transcendência, isso está na matéria, né? Você ultrapassar a transcendência, você tem que ficar antes da transcendência, uma coisa assim, sabe, que o Gil fala, né? uhum, uhum, Então, mas eu quero dizer assim, o Leminski ele estava o tempo todo pensando em poesia, sabe? É isso, ele estava aquela coisa da distração atenta, né? A distração atenta. Então, ele estava programado para todo o estímulo que ele recebia da realidade, né? Para toda a interlocução que ele tinha com as pessoas e com as coisas, com os objetos, com os animais, ele estava voltado assim 24 horas para dizer alguém isso aqui vai dar poema, né? Vai vir o dia que em tudo que eu diga seja poesia, né? Naquele dia. Então, eu acho que ele é um dos bons exemplos assim para a gente trazer, né? Para continuar estudando de um poeta que ele arriscou, né? Errou muito, né? Que quem arrisca também erra, no sentido assim, fez poemas, né, mais facilitários, mas vamos dizer assim, o cerne da poesia dele é no sentido assim de estar o tempo todo envolvido com a linguagem, né? Assim, habitando a uhum, uhum, linguagem. Tem essa expressão quando ele morreu, Wilson Coutinho, um jornalista do Jornal do Brasil, ele escreveu um obituário falando que o Leminski era um habitante da linguagem. Eu acho que é uma boa definição para ele, né? São uhum, uhum. esses criadores para quem a linguagem é tudo. É claro que todo criador, né, todo poeta lida com a linguagem, mas tem aqueles que fazem isso de uma forma radical. Acho que o Leminski era desse tipo. Sim, sim. Fabrício, você falou da recepção do Leminski fora do Brasil e o seu livro traz uma entrevista também, né, com Mário Câmara, né? Sim, o Leminski Mário além de Cama fronteiras. desculpa, é um professor argentino, inclusive até por coincidência ele recebeu o livro essa semana, ele mandou uma mensagem agradecendo, mas em Uhum, 2009 é aí que eu te falo que essa coisa do jornalista, porque eu ficava sempre antenado, né? Mesmo eu falei no início que eu tinha me desligado do Leminski, mas quando apareceu uma notícia, né, eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui. Então eu soube que o Mário Câmara tinha traduzido um livro com vários
poemas do Leminski, de vários livros, né? Não chega a ser uma antologia, mas ele traduziu esse livro, e aí eu quis entrevistá-lo, fiz por e-mail, e, e, esse livro é mais voltado para a prosa, né? Por isso que as perguntas são voltadas mais para o Catatal e para o Uhum, uhum, Metaformose, né? uhum. Mas, de qualquer forma, até para mostrar isso, né? Que o Leminski ele tá chegando em outras praias, né? Ele tá atingindo outras culturas, outros leitores. Pois é, ele fala aqui do desordem e progresso na bandeira nacional, como um lema que o Leminski poderia ter sugerido para o nosso panteão ali. Mas eu acho que o seu livro, Fabrício, o forte dele é juntar esses muitos materiais, além, claro, daquilo que eu considero como o lado mais denso, que é quando você trabalha essa dimensão dessa ambiguidade do rigor e do acaso, né? Você acabou de mencionar esse fato da recepção ao Gil e tal, e do, muitas das frases do Leminski passam pela expressão desovar um poema, né? Que é um Sim. poema que veio pronto de certo modo, né? Mas Aham, para o mestre Zen tudo meio que vem pronto também, né? Alguém que aham, aquela coisa de ficar com o pincel e dar o gesto decisivo, né? Do momento aham. decisivo da fotografia também e tal, Sim. né? E talvez você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que você discute rigor e acaso nesse livro aqui do Aço em Flor. Sim. Até falando essa questão que eu mencionei aqui do Leminski ser sedutor, né? A figura Aham, dele e a poesia. Aí você vai ver que, na maioria, é uma armadilha que o próprio Leminski colocou, porque há muitos estudos sobre ele acabam se apropriando de pensamentos do próprio Leminski. Então, essa ideia do acaso a rigor, eu extraí de uma carta que ele mandou para o Regis Bonvitino. Em vários momentos ele fala disso, né? Que a estátua do rigor, né, e da liberdade velem por nós, né? Coisas desse tipo. Nos poemas ele cita muito a questão do acaso, mas esses dois conceitos, né, vamos dizer assim, eu entendi que está até presente no livro Caprichos e Relaxos, né? Eu acho que o Leminski ele tinha essa ideia que você tem muito no Drummond, né, de oxímoros, né, de pegar assim uhum. os títulos dos livros do Drummond, né, o Leminski da forma dele repete, né, mas diferente, mas que você ter uma tensão entre esses dois conceitos aparentemente díspares, né? Quer dizer, você está aberto ao mesmo tempo à, à, à questão biográfica, né? Quer dizer, você como cidadão, como poeta, você está aberto ao acaso, né? Que é uma discussão até antiga, né? Se remete a Mallarmé, né? Que toda essa questão assim do acaso. E no livro eu mostro que isso também é tangenciado em em outras formas de pensamento, né? Na física, né? Na biologia. Tem uma frase do Jacques Monod que é muito interessante, que ele fala que tudo na vida nasce primeiro do acaso e depois é pensado dentro do rigor mais absoluto, né? Então, assim, é, aí você vai percebendo-se que o acaso e essa questão do rigor, né, da precisão, da exatidão, eles têm um diálogo fecundo. Então, a ideia era mostrar assim, no Leminski como que se dava esse diálogo, né, entre esses dois conceitos. É claro que isso é só uma das formas de ver a poesia do Leminski, né? Mas a partir do momento que eu comecei a estudar nesse sentido, eu vi que fazia sentido, né, pensar dessa forma. Não sei se ficou claro. Assim. Não, eu acho que no livro fica muito evidente. Você faz essa via de mão dupla, do acaso ao rigor, do rigor ao acaso, e você fecha com a análise do poema Aço em Flor, e que vai juntar essas discussões que você fez anteriormente. Então, claro, Aham,
também não pode cobrar do teu trabalho. É um trabalho acadêmico que depois virou livro, que depois foi acrescido de outros materiais. E a gente tem outras perspectivas para trabalhar o Leminski que não estão Sim. ali, porque não era o teu foco ali. Eu Aham, pensaria, por exemplo, a questão da relação mais horizontal da poesia do Leminski com os seus contemporâneos, com quem ele estava debatendo naquele momento, por aham, exemplo, né? Por exemplo, a poesia engajada, né? Que, claro, é o mesmo sim. debate que a poesia concreta travou, desde Aham, lá dos anos 50, nos anos 60 e tal, de ser taxada de uma poesia alienada, né? aham. E talvez a recepção do Leminski hoje também, ele possa hoje, em um momento poético que a gente vive, que também tem muito engajamento em determinadas causas, que não são as mesmas causas dos anos 60 e 70, mas são causas políticas também. As Mas causas você das, sabe. das identidades, por exemplo, que Aham, possam ver o Leminski como um poeta alienado nesse sentido também, um poeta da aham, linguagem daí, né? Mas isso não, eu acho que são questões que a gente pode conversar aqui, por exemplo, né? claro. Mas você sabe, Ricardo, sem querer te interromper, mas uma vez você falou, eu lembrei uma entrevista que eu fiz com o Sebastião Uchoa Leite, que é Aham, exatamente isso. Ele fala assim: eu lembrei até também do Caetano sendo criticado por lançar aquela música Odara, em aham, 78, né, em plena ditadura. sim, E, e o Leminski, essa poesia que eu no livro eu chamo assim, muito voltada para a metalinguagem, né, poesia falando da poesia, eu chamo de um exílio metalinguístico uhum, que, longe de ser alienado, é justamente por você não concordar com, né, a ditadura, com a realidade, você fala assim, eu não quero falar disso, eu quero um outro mundo, eu quero uma utopia, né, eu quero falar sobre poesia, porque eu não concordo com o Brasil do jeito que ele está, eu não concordo, né, com o mundo do jeito que está, e a forma que eu tenho de, de, de atacar esse sistema é justamente indo para um extremo e falando de algo que aparentemente não tem nada a ver com isso, que é falar de poesia. Sabe? Eu acho que nesse sentido, é uma postura política também, sabe? Eu acho que a gente pode fazer esse debate, porque longe de ser alienado, quando você não. Você tem o poema que a gente poderia citar aqui, em La lucha de la classe, todas as armas são buenas, né? Pedras, noites, poemas. Então, aham, assim, você tem alguns poemas que, que falam diretamente, né, talvez da ditadura e tal, mas se você pega a obra dele como um todo, né, eu acho que esse debate é importante. Mas eu acho que o Levinsky ele tinha essa visão política, ele era naturalmente contra a ditadura, né, que ele viveu grande parte do tempo da vida adulta, mas a forma que ele encontrou para combater isso foi justamente se refugiando na metalinguagem, sabe? Eu falei isso no livro de um outro modo, talvez, mas para responder a sua pergunta, acho que seria nesse sentido. sem contar, né, Fabrício, que se a gente pensar Haroldo de Campos, por exemplo, Leminski, sempre tiveram o Karl Marx, sempre tiveram o comunismo Sim, no seu horizonte, né? Mas não sim, o partidão, né? Não o sim. partidão, que era outra coisa. Talvez seja o Aham, mesmo drama do Mayakovsky lá na Revolução aham, Russa também, né? sim. Ao mesmo tempo, ele trabalhava com a publicidade, que seria assim, talvez a ponta de lança do capitalismo, né? Sabe? Então, o Uhum, Levinsky é uhum. isso, são muitas contradições que, que ajudam a entender a poesia dele, né? Quer dizer, que entra nessa coisa da pluralidade, né? Acho que é mais nesse sentido. Agora, eu acho importante você estar relançando o seu livro, porque acaba a popularização do Leminski acaba levando à restituição de certos clichês, né? Em Uhum, Curitiba mesmo, o Leminski hoje é um poeta oficial, nome de um espaço de eventos, tem, aham, tem comemoração. Agora, dos 80 anos, teve uma série de festividades. Ele foi oficializado, foi depurado, foi limpo, inclusive, né, de uhum, muitos aspectos biográficos. Isso já está
desde a exposição múltiplo Leminski, eu acho que já tem esse processo um pouco de limpeza, um pouco de aspectos que poderiam manchar a biografia do Leminski, né? Teve aquele Aham, caso da biografia do bandido que sabia latim, que teve uma polêmica ali também. sim, Então, trazer o seu livro e restituir esse lugar da discussão da poesia do Leminski, eu acho importante nesse momento que o Leminski corre o risco de virar um clichê, talvez assim também, né? sim. A própria pedreira Paulo Leminski foi feita logo em seguida à morte dele, né? Assim, e esse Uhum, processo que você descreveu muito bem de oficialização do nome dele também é um tipo de um risco também, né? Que uma poesia como a dele corre, né? Talvez outro poeta não correria esse risco, né? ah, Eu pode acho que, ser. Uhum, acho que é da própria natureza da poesia do Leminski e da figura pública dele, é, assumir, né, esse risco da oficialização, que talvez ele desse risada, sabe? Talvez a ele dissesse, santificação também, né? ele ia tomar um uísque para comer, sabe? Assim, mas não estou nem aí, uma coisa nesse Uhum, sentido. uhum, Mas realmente é isso, mas é o que eu falei, eu acho que por ser o Leminski que isso aconteceu assim, né? Essa questão da depuração é uma questão, talvez, assim, um pouco política, né? Que tem a ver com a própria oficialização, mas isso está sempre aberto à revisão, né? A revisitas, né? uhum, uhum, Quando a gente estava falando aqui dos poetas, por exemplo, você falou que conhece, né, as pessoas que conviveram com o Leminski, mas aí eu me lembrei que tem três poetas que foram muito amigos do Leminski, mas cujas poesias são muito diferentes, que é a Joseli Viana Batista, o Rodrigo Garcia Lopes e o Ademir Assunção. O Ademir, talvez até no primeiro livro dele tivesse uma influência do Leminski, mas depois ele encontrou a voz dele. Né? Mas eu falo assim, e isso é muito bacana, sabe? E o Leminski era um cara assim que como poeta, como cidadão, ele valorizava, né? Ele era o cara agregador, ele era o cara de dar uhum, força, de proteger a patota, né? Ele era uhum, uhum, esse tipo de figura, assim. E, e, e é isso, eu acho que eu espero que o livro, né, né, numa segunda edição, ele encontre esse novo público, né? Tem muita gente que está conhecendo o Leminski agora, né? E que ele possa ajudar num debate, né, para entender o poeta melhor, uma coisa assim. uhum, uhum. Você falou disso de ser o agregador e também, assim, é evidente que foi o Leminski que pôs a poesia do Paraná, a poesia curitibana, no mapa brasileiro. Assim, Sim, não existia poesia paranaense assim, em circulação né, aham, no sistema literário brasileiro antes do Leminski. E da forma como ele se colocou na cena nacional, aham, nesses vários diálogos que ele fez no Brasil também, com os baianos, né, com todo mundo, sim, abriu o caminho assim para a poesia paranaense ser muito lida hoje em dia e uma poesia que se critica, que se autocritica, que se refaz e que vai encontrando novos caminhos. Acho que o Paraná é um grande celeiro de poetas assim sim. E aí você teve, por exemplo, o contemporâneos. Nicolau, que foi um jornal muito importante, né? Uhum, E você tem agora o Cândido, você vê, até para te falar aqui, em Minas Gerais, a gente tem um suplemento literário de Minas Gerais, que é um hum, jornal criado em 66, sim, tem quase 60 anos. E o jornal tem 5 anos que ele não é publicado, né, por questões políticas aí e tal. Mas então você vê, você tem o rascunho, né, você tem o Cândido, as pessoas podem às vezes até falar, não gosto, ou criticar e tal, mas o fato é que tem publicações, né, que tem uma distribuição nacional, né? Você tem uma coisa pujante aí na cena de Curitiba, né, que eu acho muito, muito sim. bacana, assim. Você teria assim hipóteses pro fato do Leminski ter se popularizado e ter vendido tanto o toda a poesia? O que exatamente na poesia do Leminski
casaria com a sensibilidade contemporânea, você acha? Ó, isso aí eu vejo, eu vou tentar dar uma resposta, mas para mim ainda é um grande mistério, Os porque jovens, inclusive, né? Os é, jovens. sim, mas olha para você ver, esse livro saiu já tem mais de 10 anos, e quando saiu, foi o livro mais vendido do ano, vendeu mais do que é, é, livros de prosa, né? Assim, quer dizer, de ser poesia já é um espanto, e vender mais que os livros de romance e novelas Aham. é mais espantoso ainda. É claro que a Companhia das Letras, a editora, divulgou muito o livro, sem essa divulgação ele não ia acontecer. Mas só isso não explica, né? Que eles já divulgaram outros livros que não deu tanto assim. Eu acho que no prefácio da Maria Esther, ela fala uma coisa que acho que ajuda a entender bem isso, que ela fala que o Leminski, como poucos, ele soube articular assim, a ideia do presente, da agoridade, né, que o Humberto, que o Haroldo de Campos martelava, né? Quer dizer, aquela coisa de um presente cravejado de agoras, né? Assim, então, assim, eu acho que os leitores identificaram nessa poética alguém que estava falando daquele momento presente e falando de uma forma muito acessível e de uma forma muito poética, assim, né? Muito lírica e sedutora, gostosa de ler, né? E algo que você podia passar para frente. Tem o escritor aqui de Belo Horizonte, Bartolomeu Campos Queiroz, que escreveu muito livro para criança, Sim. e Uhum. a definição dele de beleza, que beleza é alguma coisa que você sempre chama alguém para ver junto, né? Você vê uma coisa bonita e fala, vem cá, vem ver comigo, né? Então, acho que a poesia do Lenin é um pouco isso. Você lê o poema e você quer logo compartilhar, sabe? Olha isso aqui, né? E é um período ainda pré-Instagram, né? Ainda, você já tinha redes sociais, mas você vê, a poesia do Leminski hoje está no Instagram, está em camiseta, né? Enfim, né? É muito popularizada, disseminada nas formas mais variadas possíveis, porque eu acho que né, é uma hipótese, né? Não estou dizendo que é isso, mas eu acho que é por essa presença desse agora, né? Como se fosse não é uma contradição, conciliação de contrários. É mais um lugar em que diferentes vertentes dialogam, sabe? Assim que eu vejo Uhum. a poesia do Levi. Você vê, você pega essa questão, o oriental, né? Você pega a filosofia zen, você pega a música, né? A tropicália, você pega a questão da publicidade, que o próprio Lemis dizia, ó, eu acho que a publicidade e a poesia têm em comum o poder de síntese, né? Então, essa questão da síntese tem muito apelo, né? Em relação aos jovens também. Então, são muitos estímulos, né? Muitos apelos que convergem para despertar o interesse, né, do leitor contemporâneo. Eu vejo muito isso. E não é só na venda, você vê, a próprio, se você for comparar a questão dos estudos, eu falei aqui que já tem 130 trabalhos Aham. acadêmicos sobre Levinsky, não estou nem considerando artigos, eu estou falando só de mestrado e doutorado. Você vê, é um autor que ele também interessa, né, no mundo acadêmico, ele desperta interesse, ele desperta entre os leitores. A questão né, saiu agora, o Vitor Ramil, né, lançou um disco que ele musicou poemas do Leminski, né, a Alice Ruiz já havia lançado antes. Então, são muitos campos de interesse, né, e de apelo assim, e de qualidade, né, que tenha é algo que que faz crescer, né, a importância do debate, a qualidade, sabe? Eu vejo dessa forma. Sim, sim, sim. E tem um dado assim, assim insondável, né, que é o fato de ter sido um poeta que não envelheceu também, né? Porque para o Uhum. bem ou para o mal ele morreu jovem, né? Então, Isso contribuiu com a mitologia, né? né? Exatamente. Quando ele morreu, o Rez Bonvitino publicou uma resenha, um texto na Folha, e ele começa logo citando Fernando Pessoa, né? Morre cedo, morrem jovens os que os deuses amam, né? Então, e isso contribui com essa mitologia. Então, tanto no aspecto biográfico dele, né, quanto na produção, né, são muitas.
questões assim que favorecem, né, vamos dizer assim, uma aceitação dele para o público contemporâneo. Uhum, uhum. Fabrício, quero te agradecer muito. Acho que o teu livro vem numa boa hora, justamente por conta disso que a gente falou, de você restituir o Leminski a esse lugar da discussão crítica da obra também, e principalmente da poesia. O seu livro está concentrado, eu acho que é importante também falar disso, que o Sim. livro do Fabrício está concentrado na poesia. Hoje a gente tem as discussões na música, saiu o songbook do Leminski, a gente Aham, teve um entrevistado aqui recentemente, que é o Júnior Belé. Ele é um rapaz lá de São Paulo, do Paraná aham, também, e ele está trabalhando do doutorado os ensaios, os ensaios, as crônicas, né, os textos de jornal, tal, do aham. Leminski. Então tem muitas vertentes acontecendo, Bacana. Aham. né, estudos sobre o catatal, sobre o Pois, agora que são elas, mas o foco do Fabrício Marques é a poesia, e acho que é isso que é a poesia que vai gerar todos esses outros mundos na vida aham. do Leminski, na produção dele. Sim. Então, quero te agradecer muito aqui, a conversa foi sensacional. Oi, Ricardo, eu que agradeço. Gostei muito de conversar com você. Nós somos quase conterrâneos, né? É a Uhum, primeira vez exato, que a gente conversa aí. E muito bacana. Eu te agradeço a oportunidade aí. joia. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link para vocês irem atrás, está nas livrarias e no site das editoras aqui da UFMG e da Unicamp. É isso aí. Então, agradeço você que assistiu e até semana que vem aí com mais outro livro. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço.